Ascensão através de habilidades. Episódio 322. 70º andar. Homem quebrado. O homem quebrado olhou para Taizan com uma expressão muito satisfeita, mesmo sem ter nada a ver com o que havia acontecido. Então, alguém que não chegou às profundezas conseguiu derrotar alguém que chegou. HMPH. O homem quebrado riu baixinho enquanto lançava um olhar. O garoto que eu vi naquela época cresceu num instante. O homem quebrado não esperava muito de Taizan. Mesmo se ele descesse o labirinto, ele pensou que Taizan iria bater em uma parede e eventualmente desmaiar. Mas ele chegou até aqui, e até derrotou Vishnu, o rei dos espíritos do fogo. Foi surpreendente, admirável. Taizan falou calmamente. Então, tudo o que resta é derrotar você? Isso mesmo. Taizan ergueu a espada. Ao contrário de Taizan, que assumiu uma postura de combate, o homem quebrado acenou com a mão em vez de erguer a lança. Vamos fazer uma pequena pausa. Para ser sincero, não posso ser seu oponente de qualquer maneira. O homem quebrado cravou a lança no chão, como se fosse dono do lugar. Estou preso aqui no 70º andar, incapaz de alcançar as profundezas. Vishnu, que chegou às profundezas, é naturalmente mais forte do que eu. E você conseguiu derrotá-la. Ser rápido e forte não garante a vitória. Mas ainda assim, o homem quebrado sabia que não conseguiria derrotar Taizan. A distância entre eles era grande demais. Então, não precisa se apressar. Vá com calma. Você pode ter se recuperado depois de subir de nível, mas não custa nada organizar seus pensamentos, certo? É verdade. Não havia motivo para recusar o gesto de boa vontade. Além disso, havia algumas coisas que Taizan precisava confirmar. Ele sentou-se no mesmo lugar. Kang Taizan, solo, ainda não limpou as outras áreas? Kim Hwayeon, Hard, não. Todas as comunidades, exceto Coreia, Japão e China, estão quietas. Elas podem ter sido exterminadas, mas não acho que seja o caso. Parece que ainda não retornaram da Terra. Até agora, apenas Coreia, China e Japão completaram a missão na Terra. Não era incomum. Os jogadores designados de cada país tinham que se reunir em um só lugar, e não havia limite de tempo para essa jornada. Alguns países tiveram que atravessar oceanos, enquanto outros tiveram que viajar por longas planícies. Normalmente, a jornada levaria anos para ser concluída. Sem alguém anormal como Taizan, seria uma batalha de longo prazo. Kim Hwayeon, Hard, você acha que os altos deuses podem ter como alvo outros países? A ideia era que, enquanto Taizan não estivesse na Terra, os deuses supremos pudessem atacar jogadores de outros países. Era possível, mas Taizan balançou a cabeça negativamente. Kang e Taizan, solo, eles não teriam esse luxo. Os altos deuses haviam despendido muito poder para matar Taizan. Um deus havia descido diretamente intervindo na busca. Com isso, não sobrariam recursos para atingir outros lugares. Kim Hwayeon, Hard, que alívio. A mensagem de Kim Hwayeon refletiu o quanto ela estava estressada, temendo essa possibilidade. Depois disso, Taizan trocou algumas informações triviais com Kim Hwayeon e os jogadores chineses pela comunidade. Coisas como as relações entre os diferentes países não serem ruins. Depois de trocar informações, Taizan ligou para Lee Taeyeon e Kang Jun-hyeok. Kang e Taizan, solo, como estão as coisas? Lee Taeyeon, solo, nada mal. Graças ao poder que ganhamos na Terra, foi mais fácil descer. Taizan perguntou enquanto se lembrava de algo. Kang e Taizan, solo, vocês fizeram contratos com espíritos intermediários? Kang Jun-hyeok, solo, sim. Kang e Taizan, solo, eles estão ajudando? Lee Taeyeon, solo, sim, muito. Eles são fortes o suficiente para ajudar na batalha e, acima de tudo, são tão fofos. Só de abraçá-los eu me sinto tão feliz. Era raro Lee Taeyeon soar tão alegre e animada. Taizan não conseguiu conter o sorriso. Descer o labirinto sem a ajuda de ninguém era mentalmente exaustivo. Taizan tinha o fantasma para conversar, mas Kang Jun-hyeok e Lee Taeyeon não tinham ninguém. Eles estavam realmente sozinhos. Nessa situação, ter um aliado absoluto na forma de um espírito deve tê-los deixado muito felizes. Kang Taizan, solo, aguente firme. Taizan deixou a mensagem e saiu da comunidade. Isso é bom. Taizan se lembrou de quantas dificuldades Lee Taeyeon enfrentou em sua vida passada. De quantas postagens ela havia escrito na comunidade enquanto descia o labirinto. Isso não estava acontecendo agora. Foi uma coisa boa. Taizan se levantou. O homem quebrado, que esperava de longe, perguntou. Seu descanso acabou? Sim. O homem quebrado apertou ainda mais sua lança. Taizan desembainhou sua espada. Eles ficaram frente a frente. O homem quebrado abriu a boca. Sabe por que chamei aqueles caras de meus parentes? É porque eu via que eles acabariam como eu. À medida que desciam o labirinto, em algum momento, eles se desintegravam, sentavam-se e desistiam, tornando-se fracassos. O homem quebrado pensava que os guias do pecado não eram diferentes. Eu percebi logo cedo, e eles perceberam tarde. Não há muita diferença, mas você pode ser diferente. O homem quebrado apertou ainda mais sua lança. Com o som do ar se partindo, ele acelerou. A lança disparou para frente, com o objetivo de perfurar a cabeça de Taizan,
mas Taizan a desviou com um golpe de espada. Estrondo. A lança cortou o ar. Você ativou o vaso do rei. Você ativou a encarnação da natureza. Uma grande força envolveu Taizan. Ele avançou, brandindo a espada. Com um único golpe, o corpo do homem quebrado foi arremessado para longe. Haha. O homem quebrado riu. Rapidamente recuperou a postura e apertou a lança com mais força. A lança se torceu, traçando um arco. O mistério da lança era de fato uma habilidade extraordinária. Somente alguém que havia dedicado incontáveis anos ao domínio da lança poderia atingir tal nível. Mas quebrou. O mistério que o homem quebrado desvendou foi esmagado por um poder avassalador. Quando o golpe da espada avançou em sua direção, o homem quebrado riu. O homem quebrado não perdeu o espírito de luta. Mesmo sendo repelido pela força avassaladora, ele tentou encontrar uma maneira de vencer. Provavelmente foi o mesmo método que ele usou quando desceu o labirinto no passado. Mas mesmo assim, ele não conseguiu vencer. Depois de uma batalha que foi curta, se bem que curta, e longa, se bem que longa, o homem quebrado foi derrotado. Então este é o poder de alguém que tem o potencial de ver o fim. Estou um tanto satisfeito. O homem quebrado deixou cair sua lança. Ele era alguém que fracassou. Alguém que julgou que não conseguiria ir mais longe e desistiu. As emoções que uma pessoa fracassada sente ao ver alguém progredindo são inveja, desejo, ciúme e ódio. O homem quebrado foi o primeiro. Posso estar preso aqui, sem poder escapar, mas estarei torcendo por você. O homem quebrado sorriu e desapareceu na luz. Ele não estava morto. Provavelmente foi enviado de volta ao início do labirinto. O homem quebrado retomara seu papel de guiar aqueles que desciam mais fundo no labirinto. Taizan embainhou sua espada. Uma janela de sistema barulhenta preencheu sua visão. Seu nível aumentou. Você chegou ao 70º andar. Você adquiriu o título. Aquele que chegou à entrada das profundezas. Você concluiu o 70º andar com perfeição. Você adquiriu o título. Aquele que entrou em um novo domínio. Você compreendeu e concluiu perfeitamente todos os andares até o 70. Você adquiriu o título. Marcha da Conquista. Você chegou ao local mínimo desejado pelo mago. Você adquiriu o título. Aquele que atende às expectativas do mago. Você chegou às profundezas mais profundas. Além disso, fica o lugar onde os deuses residem, onde todas as coisas aterrorizantes vivem e onde os segredos do mundo podem ser revelados. Se você quer seguir em frente ou ficar aqui, o conteúdo depende de você. Uma nova recompensa é concedida com base nas suas conquistas ao chegar ao 70º andar. Você adquiriu o título, o qualificado. Simplesmente chegar às profundezas profundas concede grande iluminação. Você adquiriu a habilidade passiva especial. Poder daquele que alcançou a entrada. Título. Aquele que chegou à entrada das profundezas. Você chegou à entrada das profundezas. Defesa mais 100. Os títulos, aquele que entrou em um novo domínio, e Marcha da Conquista, não eram muito diferentes de aquele que chegou à entrada das profundezas. Eram títulos que aumentavam as estatísticas gerais e o poder de ataque. As diferenças vieram depois. Título. Aquele que atende às expectativas do mago. Uma pequena recompensa dada àquele que alcançasse o local desejado pelo mago. Mana mais 1000. A velocidade de regeneração de mana aumenta em 30%. Como esperado de um mago, a recompensa incluía aprimoramentos relacionados à magia. Embora o aumento em magia e mana fosse notável, o aumento na velocidade de regeneração chamou sua atenção primeiro. Título. O qualificado. Um símbolo dado àquele que desceu o labirinto, utilizando muitas coisas e obtendo sua própria força. Poder de ataque mais 100. A taxa de crescimento da proficiência de todas as habilidades aumenta significativamente. Esse. Taizan leu calmamente a descrição da habilidade. Um aumento na taxa de crescimento da proficiência de habilidades. Você recebeu isso? O fantasma olhou para a janela do sistema. Após lê-la por um momento, respondeu com um tom um tanto descontente. Não, o que é isso? Eu não recebi um título assim. O que você ganhou então? Eu também tinha o título de o qualificado. Mas seu efeito aumentou a proficiência em esgrima e me ajudou a entender os mistérios da esgrima. Os títulos tiveram efeitos diferentes. Taizan entendeu o motivo. Novas recompensas baseadas em conquistas. Os efeitos dos títulos variavam dependendo do que se enfrentava e do que se alcançava ao descer o labirinto. O guerreiro que se concentrou na esgrima obteve maior proficiência em esgrima. Em contraste, como Taizan dominava quase todos os tipos de habilidades, seu título parecia aumentar a taxa de crescimento da proficiência em todas elas. Quão eficaz foi? Bastante eficaz. O fantasma respondeu. Como é algo que você descobrirá conforme for descendo pelo labirinto, não entrarei em detalhes, mas você não ficará desapontado. Então é assim. A frase, aumento significativo, estava escrita. Considerando o quão rigorosas eram as explicações do sistema do labirinto, era fácil esperar que um aumento significativo fosse de fato satisfatório, como o fantasma mencionou. Dado o lento crescimento da proficiência em magia espiritual, magia intermediária e magia negra, este título seria muito útil no futuro. Habilidade passiva especial. Poder de quem alcançou a entrada.
Simplesmente chegar às profundezas profundas concede grande iluminação. O poder do usuário é aumentado. Mais uma vez, era uma habilidade que aumentava o poder. Era algo que Taizan já previra. Nem mesmo os superiores se deixaram dominar por ele, que possuía a transformação apóstola e o receptáculo do rei. Isso implicava a existência de habilidades ou itens que aumentavam o poder. Este título parecia ser um deles. Ele terminou suas verificações gerais. Taizan desceu as escadas. Finalmente, ele alcançou as profundezas. Ele sentiu algo mudar em seus sentidos. E em vez do lojista que estava sempre esperando, Baobabamba estava lá esperando por Taizan. Você chegou. Baobabamba disse calmamente. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.